Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Diário Cast para falar de cinema com Márcio Heleno Soares e João Paulo Souza. Sou eu, grato pelo convite. Agradeço também. Bem-vindos aqui com a gente, jornalista José Horta também. Ô, Nenê, Bastante entendido de cinema, por sinal. Obrigado. E numa triste coincidência, digamos assim, hoje é a mostra do Godard, né? Do Godard. Exatamente. Gravar sobre cinema hoje, já estava Aos 91 anos, entendeu? A mostra da Jean-Luc Godard. Então, pra gente começar aqui, primeiro eu quero saber como que essa história de cinema entrou na vida de vocês dois. Sim. Começar aqui pelo Márcio Heleno. Ah, é? Então, eu acho que pra mim foi uma questão de infância, né? Assim, eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente muito aficionados, né? Tipo assim, sempre gostei muito de ficção. Eu sempre fui ligado gostava muito de história em quadrinho, de leitura. E assim, e com o tempo foi nascendo essa paixão aí pelo cinema. E assim, ainda na infância. Tanto que eu ainda quando criança, eu arrumava um jeitinho de fazer alguma coisa ali para contar uma historinha. Entendeu? Que eu cheguei a pegar não sei se vocês lembram daqueles filmes que a gente utilizava em máquina fotográfica. Vocês lembram? Sim. Pois é, aí eu peguei, tirei o filme, peguei um papel, uma folha de caderno e fui desenhando uma historinha. E gravei a voz, velho, num toca-fitas. É isso. E aí o que eu fazia? Aí toda hora que dava um sinal na fita, eu tinha que girar para trocar e para acompanhar, para sincronizar o som com o áudio. Então, desde criança, bicho, eu sempre gostei. E assim, aí depois foi nascendo aquela vontade de produzir, né? De você não ficar só passivo com o cinema, só assistir. Aí foi acontecendo. Foi fluindo, né? Foi fluindo, é. E você, João Paulo? Comigo, cara, minha mãe, ela sempre me levou no Cine Brasil. Na época tinha um cinema ainda, né? Começo dos anos 90. E eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi O Rei Leão. Na época que estreou aqui em Caratinga. Ela me levou pra ver, eu fiquei encantado com aquela tela gigante, assim, aquilo tudo parecia tão grandioso, sabe? Aquilo meio parecido com ópera, eu olhando aquilo tudo. Aí depois eu voltei pra assistir Entrevista com o Vampiro. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti. Ali eu tive um clique na mente. Falei, poxa, isso aqui é legal demais, né? Como é que esse pessoal filma isso? Eu já comecei a filosofar sobre a produção do filme, né? O tempo foi passando, e aí, culturalmente, assim, eu fui pra cena da música alternativa, que foi lá que eu conheci o Marcelino. E aí até que o Marcos Mion, ele saiu da MTV e foi pra Bandeirantes. E ali ele criou um programa que eu acho que se chamava Descontrole. Ele tinha um quadro nesse programa que era o Peppa Filmes, que eram filmes independentes produzidos por uma galera, acho que de Petrópolis, um negócio assim. Assim, uma pegada bem trash, mas eu achei maneiro porque naquela época os caras conseguiam produzir com, assim, bem de forma amadora, mas ficava legal, tinha um roteirinho, tinha uma historinha, um desenvolvimento. Falei, pô, então um dia eu quero produzir também. E aí, desde essa época, eu já comecei a escrever roteiro, né? Procurar entender como que escreve roteiro, como que funciona os processos de produções. Aí depois eu encontrei com o Marcelino, com a galera, a gente foi alinhando as ideias. Aí o negócio fluiu mesmo vez, né? Ele começou com o Leandro Martins, né? No final dos anos 2000, e ali foi desenvolvendo a cena, eu fui entrando no meio. Tem uma galera boa em Caratinga. Tem. A cena cresceu, tomou a forma, né? Na época. E o trabalho assim, autoral, que eu acho bem interessante, vocês criam os próprios roteiros, né? Sem renda. Isso. Eu acho bem interessante, mas assim, o pessoal até fala, vocês fazem, digamos, um cinema fácil, digamos assim, para entendimento, né? Até o Márcio, eu sei que ele gosta, é meio Buñuel, uma coisa assim. Tem isso? Muita influência dele? Eu gosto, Luiz Buñuel, eu gosto. Entendeu? Igual, por exemplo, os curtas, né, que vocês fizeram, sempre tem assim, deixa o espectador se questionando, não é isso? Exatamente. Não é assim aquele roteiro fácil, não, você vou prestar atenção em cada cena, cada detalhe, para no final. E também aquilo, vocês têm também a ideia própria de vocês, mas vocês acham também, aquela, digamos assim, é permitido que cada espectador tire a sua conclusão dos seus curtas? Isso, aí vai de cada diretor também, né, do roteirista. O Marcelino tem essa pegada na assinatura dos filmes dele, né, de deixar esse ponto de interrogação no final do filme, né. O Tom, ele já tem uma perspectiva mais do realismo mesmo, né? Sim. Mas o Kamehameha específico, que foi o último que a gente rodou, o foco dele é esse. Cada um tem um tipo de interpretação. Então o feedback que a gente teve do filme, cada um deu um ponto de vista diferente. A gente não conseguiu casar
um consenso comum entre os espectadores sobre o filme, não. Cada um mesmo pensou e Cada deu um entendeu o filme de um jeito. E isso é legal Isso que é demais, interessante. mexe com a imaginação da pessoa. É verdade. É. Eu já assisti filmes assim com a galera, cada um no final. Pô, mas foi assim não foi Foi aquela, assim, aquela Aí vai discussão. gerando os questionamentos. Você vai gerando os questionamentos. E como que é produzir no interior, gente? É muito difícil, né? É, porque aqui a gente não tem um setor privado muito fortalecido para poder gerar esse tipo de apoio, então a gente tem que recorrer ou para o cinema de guerrilha, que é gravar com o dinheiro do próprio bolso, né? Conta com os amigos, fulano quer atuar, chega aí, É o que vamos normalmente fazer um acontece. treinamentozinho. Sim. E assim a gente descobriu vários talentos, como a Selma, por A exemplo, Selma, que a atua Selma. Ela Ela era aluna do Leandro Martins, né? Né? Quer fazer um filme? Ela fala até hoje que a coisa mais louca que ela aceitou na vida dela foi ter aceitado participar de um filme que o professor dela chamou. Né? Mas a gente tem alguns embates, né? A questão da captação de recursos com relação a leis de incentivo à cultura, né? Deu uma alavancada no processo, né? Sim. Porque antes era mais no cinema de guerrilha, agora a gente está conseguindo participar de editais, né, voltados para o audiovisual, então tem ajudado a gente nesse ponto. Outro ponto complicado é a formação de público, porque a gente está filmando na rua, as pessoas ainda não entendem o que é a cena de cinema. Vocês que trabalham com televisão, vocês sabem, às vezes você está gravando uma cena e passa uma moto, faz um barulho e matou a cena, aí você tem que gravar de novo. Passa no meio dessa cena. O Marquinhos Santana atuou no Se Foi Maria, toda hora, ô Marquinhos! Dá na cena, grava de novo. É desse jeito. Só que quando a gente começou, no final do processo de Se Foi Maria, que ele era um longa e acabou virando um média, né? A gente deu uma enxugada nele. No final do processo de gravação, as pessoas meio que já estavam entendendo. Sim. O pessoal tá filmando e já passou a respeitar mais. A gente né? entendeu. Falou, tô vendo esse pessoal aqui de novo, se deve ser isso. alguma coisa. Inclusive, eu fiquei surpresa com o Marquinhos como ator. Não sabia que Ficou massa, né? Já é ficou qual? massa. Não, ele gravou. situações? Ele começou o seguinte, o Marco Santana, ele começou lá quando a gente trouxe uma coprodução de um diretor paraibano pra cá, né? Que estava morando em São Paulo, morou em Minas e morou em São Paulo, é o Delane Lima. E a gente fez essa coprodução, a gente gravou em Conceição de Ipanema, né? O Leandro fez toda a coprodução lá. E a gente trouxe esse filme pra cá. O nome do filme é Planeta Escarlate, que estreou em Tiradentes, se eu não me engano, em 2015. E foi um longa-metragem. E o Marquinhos, ele foi com a gente, falou, não, eu vou trabalhar aqui no departamento de arte aqui e tal, vou ajudar aqui, pá, tá, beleza. E foi muito bacana. Teve uma cena que o Delano virou e falou, cara, eu preciso de um personagem, é você mesmo. É o Marquinhos. E o Marquinhos falou, eu, cara. Que jeito. Cara. O cara, eu fico lisonjeado. Aí ele foi, cara. Aí ele foi e sim, tinha uma cena que o cara chegava, peitava assim, jogava ele pro chão e caiu assim, tipo, os galera pirou e falou, ó, bicho, o cara tem o nome mesmo. E aí depois a gente foi e fez um outro curta, que chama-se Azul Prussiano. Isso. Que a gente... E ele foi, assim, um personagem assim, muito importante no curta, assim, e foi bem massa. O Marquinhos, assim, ele tem uma entrega muito grande na personagem, no Se Foi Maria, assim, nem se fala, né, cara? Foi muito massa. E assim, e Caratinga a gente foi percebendo, né, que é cheio de talentos. Em especial o Marquinhos, que é um cara, tipo assim, que ele tem um talento fantástico na pintura e a gente vai percebendo que é um cara multifacetado. Então, é muito legal isso. Muita gente talentosa em Caratinga, muita gente né? talentosa. As pessoas se descobrem como ator, igual foi o caso do Marquinhos. Exatamente, é. Até a Selma, então a galera, assim, aí a gente, assim, é muito comum a gente estar na rua hoje e a galera fala, pô, me põe no filme lá e tal, né? E tipo assim, a galera quer participar, assim, a galera se sente motivada, é muito legal isso. E, assim, é porque a galera se vê também, né? Sim, esse não é o principal. Não é aquele negócio de você ficar consumindo. Eu acho que, eu percebo isso, ao menos, assim, até como espectador. Às vezes a gente se cansa de ficar vendo, por exemplo, os mesmos rostos na tela, por exemplo, você vai ver só atores da Globo, né? Aquela galera ali. A galera de realidade, né? E você começa a ver, por exemplo, alguns filmes que tem alguns atores que você não conhecia e você assim, caramba, que legal, né? Outras pessoas podem chegar lá. Exatamente. Né? Dá a sensação de pertencimento. Exatamente. Você se vê ali. Sim. Ver a sua cidade, seu bairro. Exatamente. Esse é o paralelo que eu faço também com a questão do jornal. Se você quiser notícia de fora, tem uns grandes portais, mas a pessoa quando procura Caratinga vai procurar os jornais aqui. Exatamente. Entendeu? Sim. Então tem toda essa situação. Exatamente. E queria falar com vocês também a respeito do cinema no Brasil. Tem muitas pessoas ainda que têm um certo preconceito com os filmes brasileiros.
que vocês pensam a respeito disso? Já quebrou um pouco esse preconceito? Então, eu percebo que a gente tem no Brasil uma questão assim, que ela é muito complicada. Por quê? Porque a gente tem uma indústria norte-americana que ela é muito forte. Ela é muito forte e a gente percebe que às vezes é um pouco difícil de concorrer quando a gente pega um determinado nicho, né? Então a gente percebe que no Brasil, que é um país assim, né, que a gente acha que não é um caso específico, a gente pode pegar, poderia citar inclusive a América Latina toda, né? A gente tem um cinema argentino que é muito forte. Nossa, excelente. É excelente. Mas a gente percebe que o cinema norte-americano, mexicano também, a gente percebe que o cinema norte-americano ele chega de uma forma muito avassaladora, né? Ele vai chegando, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, até nos grandes centros, que lá você vê o mesmo filme, por exemplo, em 5 salas, e um filme brasileiro que vai passar em um horário em uma sala. Então, assim, até houve uma discussão muito, muito grande em torno da cota de tela, que é uma discussão que ela ainda está em aberto, mas a gente percebe esse problema em relação quando a gente vai comparar. Agora, por que isso acontece? Porque a gente percebe também que, às vezes, o público no Brasil, né, parte do público, ele está acostumado com aquele tipo de filme ali, sim, e às vezes ele fica um pouco com medo de romper com esse paradigma, né, com essa estrutura narrativa que ela é industrial e ela foi desenvolvida. Eu gosto, não estou falando, mas eu acho que ele precisa ser. Eu acho que o cinema ele é muito mais plural do que só o cinema de blockbuster, né? Que às vezes o cara quer assistir, eu quero assistir um filme. Que filme que ele vai ver? Ele quer ver um filme que tem explosão, que tem um super-herói, né? Que tem ali se ele vê um filme, aí, olha que coisa engraçada, pode ser um filme sim, com um orçamento gigante, um filme norte-americano, que talvez ele vai pensar assim, e pode ser que compara-se muitas vezes com algum filme brasileiro, e ele vai falar assim, esse filme é de baixo orçamento. Então costuma acontecer isso. Na verdade, assim, quando um filme, ele não é voltado assim, só para a narrativa, também para o espetáculo. Então o cinema norte-americano é voltado para o espetáculo. E aí a gente, como brasileiro, a gente pensa assim, poxa, será que a gente quer fazer isso? Né? Será que essa é a nossa identidade? Ou será que a gente qual que é o estágio da nossa indústria de cinema? Então tem algumas questões que às vezes a gente se pergunta, mas se, por exemplo, a gente pega, por exemplo, o cinema francês, né, e que é um cinema que é diferente do cinema norte-americano e que é uma indústria lá dentro é forte, a galera de dentro do país conhece o cinema francês, né? E não vai chegar a falar assim, não, esse cinema francês é ruim. Agora, por que isso acontece no Brasil? Que aí, né, que alguns teóricos vão dizer que é o problema da colonização cultural. Quer dizer, um país que sofre com esse problema da colonização cultural, que acontece especificamente hoje, de forma muito complexa, pelos Estados Unidos da América. Mas aí a gente tem outras formas. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que a Netflix, por exemplo, ela começou a fazer muitas séries de outros países. Vamos pôr um grande sucesso que é o La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série espanhola, óbvio que a indústria do cinema espanhol também muito forte, grande. Muito grande, muito forte. E tem, por exemplo, chegaram a fazer uma versão chinesa, né? Então, assim, a gente vai vendo esses filmes que vão, essas séries, parece ser um processo de descentralização, parece que está começando a abrir novos panoramas, porque as pessoas agora estão tendo mais acesso para fazer, está tudo ficando um pouco mais prático. Eu acredito que daqui uns 20 anos, os efeitos especiais que os Estados Unidos produzem, eles não vão ser tão inacessíveis quanto são hoje. A questão da evolução da tecnologia também. Exatamente. Tudo isso, né? Exatamente. Agora a gente tem, como você citou, essas plataformas de streaming no meio também. Mas, assim, é só uma coisa que me incomoda muito hoje no cinema brasileiro, é a questão, parece que o cinema brasileiro está monotemático, só aquelas comédias. Só comédia, Entendeu? Eu acho que isso deveria diversificar. Eu me recordo, um desses primeiros filmes que ele dirigiu, substituindo o Roberto Santos, né? E num programa, até naquele Sem Censura, ele estava visivelmente constrangido em falar, não, eu peguei o projeto pelo meio, que o diretor inicial teve alguns problemas, eu tive que assumir. Mas eu acho que a partir daí ele falou, não, eu já tive até outros filmes, como baseado no livro do Tony Bellotto, eu não sei se é Bellini, a Esfinge. Bellini, a Esfinge. Né, ele falando da minha direção e tal. Aí, mas quando... Acho que ele viu o sucesso que foi, falou assim, eu vou ficar nesse meio aqui mesmo, não vou... Comercial, né? Então, sempre a maioria dessas comédias ele que acaba dirigindo. Então, me preocupa é isso, eu acho que devia diversificar mais. Tem público para isso.
mas por que isso acontece? Agora a gente vai chegar no ponto da parada. Por exemplo, aquele filme do Minha Mãe é uma Peça, Paulo Gustavo. Por que ele virou recordista de vendas? Porque ele tem uma identidade brasileira enraizada nele. Então o brasileiro se identifica com o filme. Agora a gente pega um filme, por exemplo, Assalto ao Banco Central. Um filme espetacular. Sim. Mas ele tem todos os trajeitos de um filme americano. Sim. Eu acho que até Tropa de Elite, embora tenha... Está conversando com o brasileiro médio, né? Essa questão de identidade. Se identifica então, mais. O terror brasileiro precisa criar uma identidade brasileira. A ação começou a caminhar com Cidade de Deus, né? Tropa de Elite. Né? Então é tudo questão de identificação. Você vê que o brasileiro ele gosta de cinema brasileiro, mas ele precisa de algo que ele se vê naquele filme. Não, e tem aquele, é muito engraçado, acho que é de Pernas pro Ar, né? Sei. Tem uma versão coreana, da Coreia do Sul, é sério. Inclusive com aquela menina que fez Parasita lá, a Madame do Parasita. Falei, cara, eu tava vendo, o que é isso? Uma versão coreana com essa menina do Parasita. O pessoal tá até brincando, eu queria ver uma versão brasileira agora com a Ingrid Guimarães fazendo uma versão de Parasita no Brasil. Até essas comédias são os mesmos atores. São mesmos atores, né? Entendeu? São os mesmos atores. Exatamente, isso é verdade. Mas tem muito filme bom. A indústria brasileira em si ela é muito seletiva também, né? Até pra gente mesmo, assim, da cena que a gente participa mais da cena de curtas, porque longa-metragem a gente sabe que mexe com um orçamento muito grande, né? Então, querendo ou não, algum desses diretores, eles já vão ter uma vazão mais elitizada dos filmes, né? De agradar um público francês, americano, seja, né? Então isso conta bastante. Mas tem uma galera que eu acho que foge disso, a pessoa de Pernambuco, por exemplo. Sim, lá tem um negócio aqui. Pernambuco é quente, entendeu? Lá é bem quente mesmo. A gente vê o expoente, assim, né? Acho que atual é que é o Kleber Mendonça Filho, que agora com os filmes que tem. Que de alguma forma aí estão mexe o com o Kleber Mendonça Filho, aquele outro cara lá, né? Do Bacurau, né? Bacurau, o pessoal do Choque de Cultura. Não, o Kleber Mendonça Filho e aquele outro cara lá que roubou a fama toda. É verdade. Entendeu? E o Bacurau. A Bacurau, acho que recentemente os filmes brasileiros no exterior que deram assim certo, acho que a Bacurau foi bem, né? Aquários também parece que foi bem, né? Assim, falado no exterior. Sim. A Bacurau, acho particularmente que é um grande filme. Foi. É uma Tropicale cinema, né? Sim, parece algo impossível, né? Mas isso é agora na história. Em 1810, né? O Dom João VI teve a ideia de trazer chineses para o Brasil para plantar a questão do chá. E o Dom Miguel, naquelas florestas do Rio, mandava os chineses para lá e ia com os amigos caçar os chineses. É brincadeira, parece. Você vê isso, né? Não, isso é impossível, né? Impossível, acontecer com a caçada humana, eles iam lá fazer isso. Acontece. O ser humano é sensacional, entre aspas, né? Mas voltando ao cinema. Né? E por outro lado, tem a questão do acesso também ao público. São poucas salas de cinema, a maioria concentrada nas capitais. Exatamente. Também tem essa questão. A gente mesmo voltou a ter cinema até pouco tempo. Exatamente. Sim. Tem os festivais, né, JP? Acho que o JP fala aí, JP. Por exemplo, você tocou num ponto importante, igual o Vinícius Faria, aquele parceiro nosso lá no coletivo de cinema. Ele produz um festival de cinema infantil, que se chama FECI, é o Festival de Cinema Infantil de Caratinga. E na primeira edição, o que acontecia? As crianças elas gravavam vídeos de até 2, 3 minutos e concorria, né, como se fosse uma premiação de festival de cinema também. E aí a gente percebeu nesse processo, porque pegou cidades do entorno, igual Vargem Alegre, Entre Folhas, em Bé de Minas, Ubaporanga, em Apim, que muitas dessas crianças nunca tinham ido numa sala de cinema. E a final foi aqui em Caratinga. Então, as crianças tiveram a oportunidade de ver o filme delas no telão, né? E foi muito interessante, porque até os pais, né, muitos agradeceram ele depois. Pô, né, a gente nunca teve a oportunidade de estar perto de uma sala de cinema. E isso, querendo ou não, esse contato com a sala de cinema é muito importante, porque você tem uma imersão totalmente diferente do que quando você está vendo um filme em casa. Questão do áudio, da pouca luminosidade, né, do tamanho da tela, e tudo isso me impactou e me influenciou a querer produzir também, né? A sensação é outra. Você tá outra. Por mais que você tenha televisão enorme na sua casa,
Mas no cinema é diferente, o clima é tudo É Tem diferente, mais expectativa de assistir. Sim. um filme, Exatamente. né? E tem um principal que é coletivo, né? É. Tem Coletivo. aquele negócio assim, porque parece que o negócio, quando tá o filme, o público é um termômetro muito Sim, sim, interessante. aham. E tem a questão de você ver o mesmo filme em sessões diferentes, você vai ver que a reação é diferente também. Tem. Cidades diferentes, pode acontecer também, você vê um filme numa cidade e depois você vai para outra, a reação do público é totalmente diferente. Isso é um negócio fantástico. E ainda bem que o nosso cinema voltou, né, gente? Porque todo mundo Ainda bem. queria demais o retorno. A sala aqui é muito boa. Sim, Sim, sala sim. bem bacana. Bem Você vê que a bacana. galera gosta mesmo, é prestigiado. Não, É. ficou, Uhum. ficou uma sala muito bem feita e agradecer aí o Danilo, né? Porque segurou o rojão na pandemia, Sim, né? foi Que mesmo. abriu o Aham. cinema. Muitas veio salas de logo cinema depois da fecharam na fecharam. pandemia. Muitas salas de Aham, cinema fecharam. fecharam, acho que 30% das salas do Brasil fecharam e ele segurou. Segurou. Bacana Importante, demais. Inclusive eu li que tinha, na pandemia, até a pandemia no caso, né? Tinha aumentado esse número de salas de cinema pela primeira vez. Nesse tanto tempo, e a pandemia Aí a Chegou pandemia e- veio. e acabou Pra com várias acabar. salas. É. E a gente conseguiu resistir aí. O cinema brasileiro, nos próximos 30 anos, ele tende a dar um salto muito grande, porque você pega nos Estados Unidos, por exemplo, por que a indústria ela é muito forte, ou na Índia, ou em outros A lugares. Índia também, a Nigéria brincadeira, agora está né? tendo uma ascensão, Aham. Sim. Aham. né? O cinema nigeriano. Uhum. Por conta da acessibilidade, né? Por conta de acesso à informação também. A gente vê que é possível você produzir um filme com celular. 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 Os primeiros Exatamente. filmes que eles Eu lembro. produziram foi com Celular. celular. né? É, Com a celular, tecnologia, né, que a gente falou. Foi que 2008? Mas interessante 2008, isso, exatamente. né? Que ele, o JP falou, a questão geralmente tem ciclos, um determinado período, um país está lá. Uhum. Eu me recordo, até uma determinada época, o cinema iraniano. Iraniano. Sim, Entendeu? cinema Que era iraniano. assim, Sim. sensacional, né? Que veio assim, chamando a atenção. E até o Celso Sabadin, que falava na Bandeirante sobre filme, ele indicou um filme iraniano, e eu só aviso uma coisa. Todo filme iraniano é chato, inclusive os bons, viu? É porque tem toda Característica, aquela né? dramaturgia, né? Sim, Muito sim. pesado. Mas E é bom. E é Aham. muito lento, assim, eu gosto. Sim. Eu sou fã do Tarkovsky, então... Sim, eu até Mas, agora, né? mas é aquele negócio Aham. assim, que o pessoal, tipo assim, é muito contemplativo. Você coloca lá, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tá atravessando caminhando por uma estradinha, aí que fica o plano lá e a pessoa... Mostra Cansativo, toda. né? Através das oliveiras, É. isso, do Abbas Kiarostami, né? Entendeu? É desse jeito. Eu gosto muito de Crianças do Paraíso. Sim. Do Magito, embora eu xinguei o final do filme todo. Porque o final do filme é feliz, mas ninguém percebe que é feliz. Entendeu? E a gente tá acostumado, todo mundo se abraçando. Não, o final do filme é feliz, mas quando mostra aquele menino Pelo na ponto de ponte, vista. tirando o sapatinho, com o pé sangrando, e a irmã dele brigando com ele, assim, mas o final é feliz, entendeu? Só que não mostra pra eles que é feliz o final. Tá liberto. A dureza, né? Mas é isso que provoca mesmo. É, né? provoca. Entendeu? Então o cinema iraniano tinha isso que me fazia, matava de raiva. É gosto de cereja, né? É gosto de Gosto de cereja. cereja, É que no final, quando você. O que vai acontecer? Aí mostra o cineasta filmando e acabou. Não dá, eu não. Então não tem fim o filme, né? Não, isso aí, a cena, agora o exército vai passar lá, são soldados, vão fazer aquele treinamento, caramba. E Cadê? mostra filmagem, é bastidor. Cadê? acaba o Quero filme ver. E não teve o final. O cinema grego também que teve uma sensação parecida. só que é diferente. Do Theo Theo Angelopoulos. Sim. Ele tem um Eu filme- acho, por Nossa, exemplo, paisagem da. Paisagem da neblina. E naquela hora que a Ainda estátua tem vai sair arrepio. dentro do mar, assim, aquilo é sensacional. É. Entendeu? E tem um outro também, como que é? Até que é uma coisa do Harvey Keitel participa do filme. Eu não sei se é Um Olhar a Cada Dia. Que é filme dele. Eu sei qual é. Aham. Esqueci o nome agora. Que tem até uma parte no filme que eu acho sensacional, que eu acho que muitas vezes representa o que as pessoas estão fazendo nesse mundo. Ele sai dos Estados Unidos para procurar coisas da família dele. Sim. Aí o cara fala, cara, você veio de tão longe para procurar algo que você sabia que não ia encontrar. Então muitas vezes o que a gente tá fazendo nesse mundo, procurando algo que a gente exatamente, sabe que não vai Mas encontrar. acontece. Então são esses filmes que realmente me chamam a atenção. Eu gosto do cinema, eu gosto, entendeu? Mas assim, até voltando, eu acho, o gosto principalmente o norte-americano, o cidadão médio, modificou demais ao longo das últimas 4 décadas, 5 décadas. Eu duvido que um filme que fosse lançado hoje, tipo Poderoso Chefão, faria o sucesso que fez a época. Não, jamais. Entendeu? Não tem jamais. como. Entendeu? Eu acho que nunca faria. Mudou O muito. gosto médio do cidadão, principalmente americano, mudou muito ao longo. E isso vai pra música também.
Tem até a teoria se aquelas bandas do final dos anos 60 fariam o mesmo sucesso hoje. É isso, é verdade. É uma análise interessante. Entendeu? Foi uma... Até o próprio brasileiro parece que ele saturou um pouco dessa fórmula americana de filmar. Porque você pega Netflix, qualquer uma dessas plataformas aí, top 10 filmes. Sim. Não vai estar na perspectiva, não vai ter filme da Marvel lá, por exemplo. Não tem. Vai ficar 2 dias, 3, depois vai sair. Tem um boom, né? Tem essas empresas aí que estão, especialmente Marvel e DC. Agora, por exemplo, a DC tem feito uma questão interessante. Você, por exemplo, você assiste o Coringa e o Batman, os últimos que saíram, embora o Batman não tenha gostado tanto quanto eu gostei do Coringa, o Coringa eu acho fenomenal. O Coringa realmente é... Fui 2 vezes ao cinema assistir, assim, mas o Coringa, bicho, assim, você vê que é um filme totalmente diferente do que a gente está acostumado com filme de herói. A gente, assim, na verdade, um anti-herói no caso, né? Mas assim, mas ali você percebe que tem todo um trato estético diferente do que vem se fazendo aí e do que a própria Marvel vem construindo aí. E orgânico. E mais realista. Tem um negócio, você vê, a gente pega ali que tem uma pegada assim, mais realista. O próprio Batman também. Mas o problema do Batman, eu acho que ele cai um pouco no melodrama depois da metade. É porque a briga, os cabeças da academia de cinema lá dos Estados Unidos, a briga deles é o quê? Esses filmes novos que tem muita computação gráfica, muitas das vezes eles vão abandonar conceitos estéticos e princípios de produção que a academia de cinema sempre avaliou nos filmes. Então chega o cara lá e soca a computação gráfica no filme. Basicamente, quem fez o filme? O computador, né? Então, o Coringa não, ele já pegou toda essa questão estética e produtiva, raiz dos primórdios do cinema, as técnicas, de tudo que você pensar de produção, e colocaram no filme. Então, ele é um filme 100% orgânico. Esse foi o ponto forte do filme, porque ele foi na contramão, né? Todos os filmes estão produzindo aí com um monte de efeito. E eu posso estar enganado, mas acho que o Coringa também faz até uma certa homenagem ao escocês do final de 70. Taxi Drive. Taxi Drive. Eu percebo o outro também, o Rei da Comédia. Rei da Comédia. O Jerry Lewis, que não tem uma piada. Tem uma piada. Rapaz, o escocês é fantástico. Então eu acho que tem uma certa referência. A primeira análise, a primeira coisa que foi exatamente esses 2 filmes. Tá? A primeira coisa que você quando assistir Coringa, o Rei da Comédia e Taxi Drive. São os 2 principalmente filmes. Taxi Drive, é assim. E até o De Niro tá nos 2 também. Acho que é. Ainda mais o Rei da Comédia, De Niro é mala demais no Rei da Comédia. É o personagem mala. Eu acho que é difícil ter um cinema um cara mais mala do... Né? Nem o próprio penteiro daquele filme é tão quanto o Rei da Comédia. Um ator bom é isso aí, faz você pegar raiva da galera. Exatamente. Ele tá lá pra isso mesmo. E pessoal, como que vocês estão aí de produção? Então, novidade aí no forno? Então, nós estamos... Vai adiantar um spoilerzinho? Então, ok. A gente está terminando de produzir uma leva de filmes, né? Assim, saíram muitos filmes do ano passado para esse ano. E aí a gente está com diversos projetos. Porque assim, a cena parece que tomou uma forma muito orgânica, né? Por exemplo, a ponto de não... Você tem um coletivo assim, né? Isso. Da galera. E tipo assim, tem gente que está produzindo fora do coletivo. E tem muita gente mesmo. Igual, por exemplo, eu até vi uma matéria um dia desse do Pablo. O Pablo está com um projeto, né? Sim. Muito legal também. Sim, eu sei. O Pablo. Até de ficção, não é isso? Ficção, ele está com um projeto. Tem uns roteiros bem interessantes. A gente vai vendo que, assim, que a coisa vai virando uma cena mesmo. Isso é legal. Que eu acho que o próximo ponto, se Deus quiser, é que a coisa se torne um polo, depois uma film commission, né, para receber a produção de fora. Mas aí o que acontece? A gente está com a intenção de produzir um longa, né, JB? A gente está com um projeto aí, né, que chama Tudo Que É Sólido, e a gente tem a gente até já tem alguns nomes aí para o elenco. A gente quer fazer uma mistura de gente da galera de fora. Eu não vou falar nomes aqui não, mas assim, a gente tem um rapper que tem assim, bastante moral no Brasil, que ele já aceitou trabalhar com a gente, ele vai fazer um papel no filme. E a gente vai continuar a parceria, que acho que esse aqui eu não teria problema falar, porque com a Eduarda Samara, que trabalhou no Bacurau, já trabalhou com a gente também. E a gente vai misturar com a galera daí, né? Seria a hora de Noemi Peixoto estrear no cinema. Aí, ó. Quem sabe, né? Chegou a minha vez, mas eu vou brilhar agora, né?
Então são Muito essas bom. iniciativas que vocês estão trabalhando. E sim, são várias, né? Eu tô citando essa aqui que acho que essa é um projeto de longa, né? Embora o Leandro tenha filmado o longa dele, o primeiro longa dele, rodado em Caratinga, 100% caratinguense, é o Cineasta. De 2015, né? Que de vez em quando tá passando na Rede Minas aí. Tá no catálogo da Rede Minas e do Canal Brasil. Sim, Canal Brasil. Quando a gente fala de pertencimento, isso é um grande exemplo. É massa demais. E eu tenho uma coisa pra falar daquele filme, pra falar a realidade de vocês. A Noite Americana do Truffaut. Sim. Primeiro, é um filme dentro do filme, né? O cineasta quer fazer um grande filme bom. Sim. Mas vai acontecer tanta coisa, ele vai, assim, não, dá pra fazer um filme razoável. Aí no final você percebe, ele só quer terminar o filme. Só quer terminar. Tem isso com vocês? Demais na conta, né? Menino, filme é tanta coisa que acontece no processo de produção e muita coisa assim imprevista, né? Às vezes você tá filmando ali e aconteceu com a gente no Se Foi Maria de acabar a luz e a gente precisando terminar o filme naquele dia. Nossa. Né? E era o último dia de gravação, não tinha mais recurso pra gente poder filmar, o orçamento já tinha acabado. E aí umas 5 horas da tarde acaba a luz. Como que a gente faz? Ficamos esperando. Aí a luz voltou umas 10h30 da noite. Filmamos até 5 horas da manhã. Nossa. 5 horas, então A gente fez 24 horas de filmagem, porque a gente começa a filmar literalmente 5 horas da manhã por causa da luz, senão fica muito estourado, né? E terminamos 5 horas da manhã do outro dia. E com os vizinhos, assim, a gente filmou ali no Santa Zita ali, chegou, e foi a cena mais tensa do filme. E os vizinhos chegando na janela assim, pô, pelo amor de Deus, eu quero dormir, eu trabalho cedo. Mas a gente também quer, mas a gente precisa terminar isso aqui primeiro. E assim, foi assim, e assim, na hora, você pensa assim, na hora que você termina o filme, você diz, nunca mais quero mexer com isso. Eu só vou terminar, depois eu vou editar isso de qualquer jeito aqui, nunca mais, passa uma semana já tá, meu Deus do céu, vamos fazer outro. É que o processo é muito intenso, né? Você pega um curta, a gente, falando do Kamehameha, a gente começou a pré-produção dele 1 ano antes de filmar, né? Então o filme começa como? Com o argumento do filme. Então o argumento, vou montar ali um rascunho da história, já vou juntar ali o diretor, o produtor, o roteirista, o que a gente pode fazer? Vamos desenvolver a história agora. Vamos desenvolver os personagens junto com o elenco. Esse personagem aqui cabe para essa pessoa. Marco Santana, por exemplo, no Se Foi Maria, o personagem dele foi criado pro Marco Santana. Não tinha como outra pessoa fazer o papel dele. Né? E aí tem toda essa pré-preparação de como que a gente vai organizar todos os departamentos, porque às vezes as pessoas não sabem. Explicando, a gente tem departamento de produção que vai cuidar de contrato, de locação, né, onde que a gente vai filmar. Vamos contratar aqui equipe de filmagem, áudio, cuida de todos esses termos. Aí tem um departamento de arte, cuida de maquiagem, figurino, né, estética do filme, cenário. Então tudo isso você tem que organizar antes para chegar naqueles 4 dias de filmagem ali e filmar intensamente, rezar para tudo dar certo. Sempre vai ter um coisa. Vai dar e outra coisa, assim, como eu vou explicar para o pessoal que está assistindo o filme, a sequência de filmagem não é aquela que ele está tendo, entendeu? Já tem todo um roteiro, um cronograma feito, né? Isso. Pode ser que a cena inicial, depois já passa uma cena do meio do filme. Não é aquela sequência. A gente aproveita a logística, por exemplo. Então, a locação aqui, a gente vai filmar aqui no Diário de Caratinga. Aqui vai rolar 3, 4 cenas do filme. Já faz. Então, uma cena do final, outra do começo, outra do meio. Aí a gente já aproveita e grava tudo. E depois, na montagem, na edição, que a gente organiza de novo. E tem coisa, por exemplo, no Lambari mesmo, tem uma cena que é muito... Tem um exemplo muito curioso, que é o seguinte, então a cena que a mãe acorda de manhã e depois o menino chega na porta e fala com ela que o pai vai levar ele para pescar, né? Assim, quem tá assistindo acha assim que a gente gravou tudo ao mesmo tempo, mas aquela cena da cama, ela foi gravada no meio da rua. A gente montou uma barraca assim no meio da rua, assim, montamos uma cama, pegamos uma parede toda, porque a gente filmou na fachada da casa deles, era uma casa que tinha ali do lado do ponto quente, uma casa que tipo assim, que uma casa tava cheia de lodo, não sei se vocês lembram, ela tava cheia de lodo. E aí a gente precisava de uma parede, tudo ali que conversasse. A gente não tinha, tá vendo? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente pegou uma parede que estava toda descascada lá no bairro Zacarias, isso na frente de uma oficina mecânica, montamos a cama, fizemos uma barraca assim para tampar a luz, né?
E gravamos. Gravamos. Aí a cena do menino chegando, ela foi gravada em outra casa. Então, tipo assim, além das cenas não serem gravadas na sequência, pode ser que um plano seja gravado num lugar diferente do outro. E esse momento é o terror de todo cineasta, que é a continuidade do filme. Exatamente. A iluminação, você não pode errar. Não pode errar. Uma cena tem que conversar com a outra e ter a sequência ali. Se você fosse Ed Wood, até que poderia. Viraria coach, né? Mas não, né? O João Morinha. João Morinha. Como é que é o nome daquele outro? Aquele mais recente? Esqueci o nome dele. Ele fez. Meu Deus. Esqueci também o nome. O cara fez uns filmes, cara. É tipo sensacional. É sensacional. O cara vira a curva e o carro é outro, né? E aqui a gente fica muito preocupado com isso, porque querendo ou não, num filme ali outro escapa alguma coisinha, né? Não tem como. Você tá ali controlando 50 pessoas dentro de um set de filmagem, é uma orquestra. Você tem que... Mas tem que ser o mínimo, né? E assim, a gente fica numa preocupação danada, aí acabamos de filmar o filme, a gente viu um errinho de continuidade, poxa. Aí não sei quem foi mudar de canal lá, a gente tava tudo na casa do Vinícius, que lá é o nosso quartel-general. Vamos lá assistir os filmes, ver como é que ficou. E não sei quem colocou na Netflix lá. Filme com a produção gigantesca, o cara decola com o helicóptero e posa com o outro. Não dá. E a gente percebe, a gente repara muito essas coisas. Não dá, né? Então tem uma novela mesmo, né? Novela, que tava comendo. É essa aí, comendo um prato vazio. Exato. Tem uma novela de época da Globo que dá um vento. A saia da mulher levanta, dá pra ver que ela tá de calça jeans, né? E passou batido. E olha que eles, assim, eles têm uma equipe super. O ar passa por 4, 5 filtragens. E ainda passa. E ainda passa. Imagina uma equipe pequena. E aqui a gente, assim, acho que a gente, por estar no interior, acho que a gente preocupa, assim, a gente tem uma preocupação, assim, gigante, mas gigante, porque, assim, a gente é mais cobrado de alguma forma, né? Sim. A gente é mais cobrado porque, assim, é muito fácil, não é que é fácil, fazer cinema sempre é difícil, mas assim, mas pra galera que tá nas capitais, é sempre mais acessível do que pra gente. Tudo mais aqui. acessível. Então, assim, quando a gente começou, por exemplo, a gente não tinha profissionais nas áreas, a galera foi treinando, né? Então, hoje, você tem um produtor de objeto? Tem. Fulano é produtor de objeto, é o cara que cuida dos objetos. Aqui em Guaratinga. Você conhece alguém que faz isso aqui, que pode trabalhar comigo? Não sei, fulano de tal, pode trabalhar. Então, tipo assim, a coisa tomou uma forma legal. Mas antes não era assim, não. A gente tinha, assim, começava e a gente tinha que pegava uma pessoa de uma área, por exemplo, e falava assim, fulano, igual, por exemplo, eu gosto de citar muito o caso do Marquilano, que o Marquilano é fotógrafo, grande fotógrafo, né? E a gente chegou e falou, Marquilano, deixa eu te falar com você, cara, assim, eu sempre gostei muito das fotos dele, falou assim, cara, de repente, se interessa em diretor de fotografia do filme, porque assim, foi foi exatamente no processo de transição que as câmeras fotográficas começaram a filmar e ficavam muito parecidas com câmeras de cinema. A estética é muito parecida. E aí ele tinha um equipamento e eu falei, vamos embora. Ele foi diretor de fotografia do Lambari, né? E aí eu, assim, de um fotógrafo para um diretor de fotografia, é um salto muito grande? Aí não é, porque ali o cara já conhece todo o processo ali de ISO, conhece a câmera. E aí chegou, por exemplo, quando a gente exibiu ele no Cine Ceará, o Lambari, duas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, que a curadora estava assim, morrendo de medo, né? Porque o filme ele é muito doido. Aí a moça virou e falou assim, eu tô morrendo de medo aqui. E ela me perguntou assim, deixa eu te perguntar. Óbvio, na época pouca gente estava usando digital, né? Aí ela chegou e falou assim, vocês filmaram, nossa, eu gostei demais da fotografia do filme, né? Porque vocês fizeram um ótimo uso da película. Eu falei, a gente não filmou em película, não, filmamos digital. Ela, não sei se você tá brincando, você foi digital. Aí depois, o Carlos Barreto estava no evento, né? Sim. Teve até uma homenagem para esse Barreto lá. E ele chegou, eu vou contar essa história engraçada. Aí tava o Leandro e eu lá no festival, né? E a gente exibiu o filme. E tinham 2 longas-metragens, um argentino e um chileno. E o nosso curta passou antes dos longas. E aí a gente tava lá, depois que termina, né? E tinha uma área lá, o local é muito grande, a gente ficou até... E assim, na hora que a gente saiu pro lado de fora, o Carlos Barreto chegou perto da gente. E tipo assim... O Barretão mesmo. Barretão. E a gente tinha visto uma coisa interessante, que quando o nosso filme começou, ele não bateu palmas. Não, terminou, ele não bateu palmas. Todo mundo bateu palma e ele lá. Aí chegou perto da gente, chegou e falou assim, quero comprar seu filme.
Aí ele falou assim, porque eu tenho não sei quantas salas de cinema aqui em São Paulo e não sei o quê. E aí ele falou assim, nossa, que legal e tal. Né? Ficamos todos empolgados e tal. E ele falou assim, não, porque eu gosto muito do gênero terror. Aí a gente começou a escutar. Aí ele falou assim, não, porque esse longa... Eu falei, não, a gente foi curta. Curta. E ele chegou no final e falou assim, mas ele fez um comentário interessante. Ele falou assim, quem é o diretor de fotografia do filme? Ele perguntou quem era. O nome do cara é Marquilano Lima. Fechou a bola dele. Mas aí, rapaz, são questões interessantes, sabe? Tipo assim, eu acho que quem está hoje produzindo no interior tem muito acesso. Por exemplo, semana passada saiu o iPhone 14. É um aparelho caro, correto? Mas é um aparelho completo. Você vê que tem, tipo assim, por exemplo, você vai vendo muitas... Tem outros telefones, estou citando um exemplo aqui que a gente vai vendo, porque o telefone ele já vai fazendo ali, por exemplo, o papel de uma lente faria. Uma câmera que você teria que colocar uma lente, o próprio telefone já vai fazendo. Entendeu? Muitos recursos. Então os telefones hoje estão ficando com muito recurso, as coisas estão ficando realmente acessíveis. Aquilo que você levaria para fazer um monte de equipamento, isso já... Exatamente. Exatamente. Seria aquele negócio, né? Eu particularmente mudou a música, né? O sampler. Seria o sampler. Exatamente. Seria o sampler do cineasta hoje. Exatamente. Acho que até em Cannes mesmo, agora tá tendo categoria voltada para filme gravado no celular. Porque a tendência agora também é essa. Tecnologia tá... E também falando em Cannes, já tiveram também um filme lá, né? Isso, exibido? Exibido. Não, Gatos na Casa. Gatos na Casa. Foi exibido em Cannes, né? Foi exibido lá na Short Film Corner, porque lá tem 4 mostras, né? E aí foi bem legal, rapaz. Foi muito massa, a gente assim... Foi uma experiência legal. A Bia Mussi e André Carvalho foram pra lá. Fizeram até um documentário lá, ficou muito massa. Acho que tá vou até pedir o link para eles que eu tenho que ver isso. Que é massa. Essa experiência muito massa. Escolheram, gravaram o feedback da galera lá, que foi legal também. E aí, assim, isso que eu gosto dos filmes, porque assim, acaba tendo assim, você vê a percepção da galera sobre os filmes é muito legal. E aí você vai vendo que a coisa foge do controle de uma forma que assim, você não imagina. E aí o pessoal foi gravando, né? Assim, depois da sessão lá, gravou, fulano, o que você achou do filme? Conta um pouquinho pra gente. Aí você vai vendo a interpretação das pessoas, é muito legal. É muito legal, muito massa. Isso que é interessante, né? Provocar reflexão. E pegando o gancho, até para explicar para as pessoas, porque muita gente pede pra gente pra ver o filme depois que a gente... vocês gravaram o filme, mas e aí? Como é que eu faço? Eu não vi nada, cadê? Pra ver em casa. Geralmente meu filho, meu parente, não sei o que tal. A gente produz esses filmes, na maioria das vezes, para concorrer em festivais de cinema primeiro. Então, a maioria desses festivais, eles têm como pré-requisito o ineditismo. Sim, não pode, né? Então, a gente não pode exibir. A gente pode fazer uma premiere de exibição, né? Que é a primeira exibição ali para elenco, amigos e tal. E depois jogar no circuito. Mas hoje, por exemplo, até, não sei, pelo menos estava, a Lambari tá no YouTube. Tá no YouTube. Lambari disponibilizamos o Kamehameha. O Kamehameha disponibilizamos. Essa foi semana passada. Bom saber. Inclusive o Lambari tem até essa discussão também, eu uma vez observei nos comentários, sobre o final do filme. Sobre o final do filme. Tem eu não sei, tem um cara que escreveu um texto grande lá. A cabecinha desse cara aqui. Deixa uma pulga atrás da orelha da galera. Mas o Kamehameha foi interessante, porque a gente tomou um diferente, né, JB? Porque assim, antes a gente esperava, como a gente finalizou ele esse ano, o certo seria que ele ficasse 2022 e 2023 rodando nos festivais. A gente tomou uma iniciativa, senão não vamos rodar no festival, não vamos exibir pra galera daqui. Então vamos pegar e disponibilizar no YouTube. E aí o filme, hoje, ele tá no YouTube, né? Quem quiser assistir pode ir lá. Curta, Kamehameha, né? Caratinga, talvez colocar Caratinga, vai achar no YouTube. Dá pra assistir o curta completo lá. A gente exibiu ele num grupo de pesquisa. E assim, foi muito massa também o feedback da galera. A galera pegou assim sabe, vai dando um retorno. E eu penso assim, que é um filme assim, que ele tem como é que eu vou dizer? Acho que até... continuo dizendo que foge um pouco do controle, mas ele é assim, ele é um filme provocativo, né? Acho que ele vai mexendo em diversas esferas e ao mesmo tempo que ele não mexe, ele mexe, e aí eu acho que ele é um pouco difícil, mas está disponível lá no YouTube. Ele é simplesmente, para resumir o filme, um recorte do cenário que a gente vê hoje. É isso.
Então tá aí. Então, já deixou aí a mas dica. já deixou a dica. Quer saber mais? Corre lá no YouTube. Já deixou a dica. E deixa lá comentar também, né? Mas deixa um comentário que você Deixa entendeu, comentário, né? dê o seu like, né? Dê o seu like. Joinha, não sei o quê, né? Então, pessoal. Não, mas antes, Noemi, só para terminar, eu gostaria de saber de cada um. Aquela listinha básica, né? Que todo mundo pergunta. Para quem quer iniciar cinema? 5 filmes básicos que a pessoa tem que assistir. Eu poderia recomendar diretores. Pode sim. Posso, porque eu acho que abrange mais, né? Eu acho obrigatório todo mundo que quer começar a trabalhar com cinema conhecer o trabalho do Glauber Rocha. Sim. O cinema novo em geral, né? Que é o movimento de cinema brasileiro que teve nos anos 60. Martin Scorsese, vários diretores importantes. Polanski. Sim. Né? Eles admiram muito o movimento de cinema novo, que na consequente foi meio que, digamos, destruído pela indústria da pornochanchada. Né? Então, cinema novo, vou colocar o cinema novo. O pessoal aqui. brinca, até alguns diretores tiveram que. O pessoal fala, o Arnaldo Jabor passou a fazer pornochanchada para intelectual. Muitos diretores se venderam para a indústria da pornochanchada porque dava dinheiro, né? Você não tinha muita dor de cabeça para arrumar recursos. Né? E eu gosto muito do Tarantino, dos novos, assim, eu acho ele fantástico. O Jordan Peele, que é o diretor do filme Corra, que é uma nova geração do terror que tá vindo, uma nova leitura do terror mais psicológico. Jordan Peele, o Ari Aster, né? Sim. Também os dois aí, então... É de Hereditário, aquele Midsummer, não é isso? Hereditário, Midsummer, isso. Muito bom, Hereditário, eu acho um filmaço. Eu sou mais do terror, né? Então minhas referências vão sempre puxar mais pra esse lado. Eu acho Hereditário um belíssimo filme. E eu gosto muito das irmãs Wachowski também, do Matrix, né? Sim. Uma delas resolveu gravar o 4 sozinha e deu no que deu, porque ali a ideia só funciona casada. Desculpa. Só gravou sozinho, não? Foi o Matrix 4. O 4? Desculpa se eu errar o nome do diretor. É o Robert Eggers, como que é do... Robert Eggers. Sim. Aqui eu acho ele também um cara sensacional da Bruxa, né? A Bruxa, sim. Eu acho um belíssimo filme. O Farol. O outro Farol também. O Farol é doido. Aí depois tava pesquisando ali, tem até tragédia grega no meio. Pesadaço o Farol. E mostra ali também que o Robert Pattinson é um grande ator. Não é assim, é só Crepúsculo. Não é só Crepúsculo. E você quer citar mais algum diretor? Não, sim. Quero sim. O Mel Gibson, porque eu acho ele demais. O cara atua, filma, dirige, faz tudo. Todos os filmes dele são bons. Sim. Eu nunca assisti um filme ruim que ele dirigiu. Assim. Eu acho ele um excelente diretor. Sim. Vou citar 5 filmes, então vou fazer um recorte para tentar ser... Tentar pluralizar, tentar pegar um filme de cada gênero, mas assim, eu indicaria Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Indicaria Nadando em Dinheiro do Mazzaropi. É muito bom. Mazzaropi. Indicaria, para ser um pouco plural aí, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, do Zé do Caixão. Sensacional. Indicaria Stalker, do Tarkovsky. Sim. Que é um filme assim que é um pouco mais com uma narrativa diferente, né? mais lento. Tem um outro também dele, seria mais assim a infância de Ivan. A infância de Ivan, o primeiro dele. E para fechar, eu indico o Cineasta do Leandro Martins, que é um filme sobre fazer cinema. Muito bom. Verdade, não, beleza. Então, parabéns para vocês pelo trabalho. A gente agradece a participação aqui com a gente. Continua produzindo, né? Bora. Tem vários atores, é também, que é atuar. Quem sabe. Não, assim, eles que são entrevistados. Gente, mas Ingmar Bergman não pode faltar. É verdade, boa. Entrevistados são eles, não, mas eu sou apaixonado por Bergman, mas eu acho que ele é uma linguagem meio intelectual, né? Demais. Sim. Entendeu? Sétimo Selo. Nossa, maravilhoso. Eu gosto muito de Luz de Inverno. Luz de Inverno é o meu favorito também. Assim, nossa, mãe, brincadeira. Luz de Inverno, eu acho aquele filme. Nossa, sensacional. Esse que é a última fala do filme. Sim. Verdade. Fantástico. Não, é sensacional. Fantástico. E aqueles monólogos da Ingrid Tully, né? Ela, nossa, cara, brincadeira. Que filmaço. Você já pode roteirizar com você. Vamos chegar junto. Bom, beleza, Nani. Você vai ser a atriz, né? Gente, eu vou pegar um papel. Você pode já olha aqui, já tem um papel pra mim.
Entendeu? A gente agradece a participação aqui com a gente. Muito bom. A participação de vocês. Grato Continuem pelo convite. produzindo. Show. Continuem levando o nome de Caratinga aí para vários lugares. A gente agradece a participação. Zé Horta também aqui. Obrigado pelo convite, hein? Se quem quiser conferir os filmes, tem 2 filmes disponíveis no canal do Marcelino Soares no YouTube. Só digitar lá Lambari Curta ou Kamehameha Curta. Vai aparecer lá em primeiro tópico. Aí. Deixar um comentário lá e também aqui no nosso canal, se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar bastante com os amigos aí. Valeu, até a próxima.